O tema da nossa conversa nessa noite é caminhos diferentes, tá? E eu vou precisar da tua atenção, da atenção de todos. O tema é caminhos diferentes, ok? Por quê? Por que eu peguei esse tema? Porque quase que sempre os caminhos da gente são diferentes, né? Aquilo que nós desejamos é diferente daquilo que Deus escolhe para nós. Eu percebo assim, na minha própria vida, na vida das pessoas que caminham comigo, na vida de vocês, que nós temos uma inclinação muito grande para escolher um outro caminho. E a gente tem que cuidar o tempo todo. O tempo todo nós temos que tomar cuidado, porque o tempo todo nós estamos tomando um outro caminho, que não aquele que é o caminho proposto por Deus para nós. Deus propôs um caminho para você. Deus propôs um caminho para a igreja, para o povo dele. E nós temos que tomar muito cuidado, porque se a gente bobear, quando a gente percebe, a gente está andando por um outro caminho. O próprio apóstolo Paulo vai falar isso, quando lá em Romanos capítulo 7, ele diz assim: aquilo que eu não quero fazer, eu faço. E aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Paulo está falando a respeito da sua própria experiência, das suas dificuldades. Era o apóstolo Paulo, um homem que entregou a vida para Deus, que procurou viver uma vida totalmente nas mãos de Deus, mas que encontrou as suas dificuldades. Alguém aqui não tem dificuldade em pecar? Em ficar sem pecado? Todos nós temos uma inclinação muito grande para o pecado. E quando a gente percebe, a gente vê que o coração da gente está ficando envenenado. Às vezes a gente já começou a tomar um caminho ou outro, já falou uma coisa ou outra que não deveria falar, já tomou uma posição ou outra que não deveria tomar. Então é muito importante essa palavra que nós vamos conversar nessa noite, a gente entender um pouquinho, compreender um pouco mais sobre o pecado. Porque o pecado, ele é uma linguagem religiosa, uma linguagem da nossa vida espiritual. Mas também tem a ver com todos os aspectos da nossa vida. Ele entra em todas as dimensões da nossa existência. Tá? O pecado, ele não atrapalha você só espiritualmente. Ele atrapalha teus relacionamentos. Ele atrapalha o teu futuro. Ele atrapalha os teus projetos. Ele atrapalha os grandes sonhos que Deus tem para você. Às vezes a gente não leva o pecado muito a sério. A gente pensa, se eu pecar aqui, depois eu me arrependo e tal. Mas eu quero dizer para vocês que existem pecados que a consequência é pequena. Mas existem pecados que a consequência é grande. Existem pecados que a consequência é por um curto período. Existe pecado que a consequência a gente vai ter que lidar com elas a vida inteira. Existem pecados que parecem que são inofensivos, mas são muito graves. E existem pecados que roubam da gente algumas coisas muito importantes e especiais que a gente poderia ter e viver na nossa vida. Pecado não é brincadeira. Pecado não é brincadeira. A gente olha para o mundo, do jeito que o mundo está virado, com a questão da guerra, com a questão da doença, com a questão das diferenças, dos preconceitos, os problemas que o mundo traz. E se você for olhar, a razão de tudo isso é o pecado. Quanto menos pecado a gente tiver na nossa família, melhor a nossa família vai caminhar. Quanto menos nós abrirmos as portas para o pecado, mais longe a gente vai, em qualquer área da vida da gente. Comece a prestar atenção nas coisas que são complicadas na tua família, na tua vida, na tua casa, no teu casamento, na vida dos teus filhos, na vida dos teus pais. Comece a olhar o que está complicado na cidade, no país aonde você mora. E você vai chegar no pecado. Você vai chegar no pecado. Tá bom? Eu quero começar lendo um texto
Davi. E Davi é um ótimo exemplo para nós. Davi é um ótimo exemplo. Davi é uma pessoa muito admirada. Ele foi realmente um grande homem de Deus, uma pessoa segundo o coração de Deus. Davi amava o Senhor, ele amava a Deus. Davi foi um grande vencedor, um grande conquistador. Ele derrubou o gigante Golias, ele venceu muitos exércitos. Ele ampliou muito o reino do povo de Israel durante o seu reinado. Ele foi uma pessoa, assim, como líder, como um estrategista, ele foi uma pessoa extraordinária. Como guerreiro, ele foi extraordinário. Agora, Davi cometeu pecados. E os pecados que Davi cometeu lhe custaram muito alto e muito caro. Existem alguns pecados que Davi cometeu que lhe roubaram parte importante da sua vida. E que por mais conquistas que ele tivesse, jamais iria conseguir tampar o buraco que o pecado promoveu dentro do coração dele. Quem aqui se interessar em estudar a história de Davi, vai ficar impressionado com as consequências do pecado na vida de Davi. E Davi tinha uma inclinação muito forte para o pecado. Da mesma forma que ele era apaixonado por Deus, amava a Deus, queria servir a Deus, quando ele via, ele estava andando por um outro caminho, que não o caminho de Deus. Ele estava fazendo uma outra coisa que não aquilo que Deus o chamou para fazer. Então, gente, aqui não é para a gente ficar lamentando as coisas que aconteceram. É para a gente olhar, né, eu vou falar como que a gente vai lidar com o pecado, é para a gente olhar e para a gente mudar a nossa vida e olhar para frente. Tá? Não é para você sair daqui triste, porque eu não devia ter feito isso, porque eu não devia ter feito aquilo. Meu irmão, isso não resolve muita coisa na tua vida. O que resolve na tua vida é você ver o que você tem que fazer a partir de agora. Quando você recebe a palavra de Deus, quando a palavra de Deus te toca, o que eu posso fazer agora, com o que eu tenho na mão? Entendeu? Porque às vezes as pessoas querem fazer alguma coisa com o que não tem na mão. Nós temos que fazer com aquilo que a gente tem na mão. Ok? Então, vamos para cima. Vamos lá. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Eu sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Aqui Davi, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece a sua natureza pecaminosa, a sua inclinação para o pecado, ele reconhece as bobagens que fez, e ele reconhece o direito de Deus em agir sobre a vida dele. E ele pede clemência, ele pede perdão, ele pede a Deus misericórdia. Ok? Eu já falei aqui para vocês sobre pecado e sobre graça e misericórdia, né? O que é misericórdia e o que é graça, tá? Misericórdia é Deus não dar a você o que você merece. Você pecou, você merece a morte. Misericórdia é Deus não dar a você o que você merece. E graça é Deus dar a você o que você não merece. Deus deu vida, vida em abundância e vida eterna. Então nós aqui estamos debaixo da misericórdia e da graça de Deus. Misericórdia porque Deus não nos dá o que nós merecemos, como consequência do nosso pecado. E graça porque Deus nos dá o que nós não merecemos, como consequência do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário em nosso favor. Então, você tem um convite maravilhoso para viver uma vida nova em Deus, tá? Vamos lá. O que é o pecado? Algumas coisas sobre o pecado que eu quero destacar aqui, tá? Primeiro, essa é a minha convicção principal a respeito do pecado. Quando alguém pergunta para mim assim, fala: Maurício, o que é pecado? A gente pode responder de muitas maneiras.
Eu prefiro, primeiramente, responder que pecado é não crer em Deus. O que é pecado? É não crer em Deus. Para mim, existe um pecado com P maiúsculo, um pecado com P maiúsculo, e os pecados com P minúsculo, que são todos os outros. Matar, roubar, falar mal da vida dos outros, mentir, enfim. Todos esses aí são pecados. Mas é tudo pecado com letra minúscula. É tudo filho desse pecado aqui. Não crer em Deus. Lembra quando Jesus fala lá em João capítulo 16? Jesus fala assim: eu vou enviar o Espírito Santo Consolador, e ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado por quê? Não crê em Deus. Do pecado porque não crê em Deus. O que nós precisamos para nos livrarmos do pecado é crer em Deus. Todo pecado que nós cometemos é porque não cremos em Deus o suficiente. Entendeu? O que é o pecado? Não crer em Deus. Por que eu pequei? Porque eu não criei em Deus. Porque Deus falou que não era para fazer, eu fiz. Por que Adão e Eva pecaram? Deus falou: o dia que vocês comerem disso aqui, vocês vão morrer. Por que eles pecaram? Porque eles não acreditaram. Por que eles desobedeceram? Porque não acreditaram. Certo? Então, o pecado é, na sua essência, não crer. Por isso que a salvação, o remédio, é crer. Porque, João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Se o remédio é crer, a doença é não crer. Então, a raiz de todo pecado é não crer. E aqui fica uma dica para você. Como que você pode se livrar do pecado na tua vida? Leia a palavra, estude a palavra, ame a palavra, busque a Deus, porque quanto mais você crer em Deus, mais longe do pecado você estará. Tá? Então, pecado é não crer em Deus. O que é pecado? Mais algumas definições. Pecado é desobedecer à vontade de Deus. Desobedecer à vontade de Deus. Tá? Deus tem um propósito, Deus tem uma vontade estabelecida para mim e para você. Romanos capítulo 12 diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Pecado é quando você desobedece, quando você não faz a vontade de Deus. Desobedecer à vontade de Deus. Ter atitudes malignas. Né? Pecado é você ter uma atitude maligna, uma atitude do mal. Isso é pecado. Ter uma atitude maligna. Ok? E também, pecado é ter atitudes de não vida. Eu sempre falo isso, né? O que é pecado? Pecado também é não vida. Tudo aquilo que não, sabe, que fere a vida. Tudo aquilo que desestrutura a vida. Por exemplo, eu tenho um casamento. Eu tenho uma vida com a minha esposa. Toda atitude no meu casamento que estraga o meu casamento, às vezes é uma palavra, às vezes é uma atitude, às vezes é um pensamento. Tudo isso que eu alimento, que eu trago, é não vida. Eu estou tirando a vida do meu casamento. Eu estou maculando a vida do meu casamento. Ok? Então pecado é não vida. Tudo aquilo que não é vida é pecado. Quando alguém quiser saber, mas isso aqui que eu estou fazendo é pecado? Eu pergunto para você, o que você está fazendo? Promove a vida ou de alguma maneira destrói a vida? Se de alguma maneira destruir a vida é pecado. Certo? Então, pecado tem a ver com essas coisas aí. A definição da palavra pecado, do grego, é errar o alvo. Errar o alvo. Então o que é pecar? Errar o alvo. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 3, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para o que está diante de mim, eu prossigo para o alvo, para receber o prêmio da minha soberana vocação. Ser um filho de Deus. Ser imagem e semelhança de Deus. Então, pecado tem a ver com isso aí que eu falei para vocês. Segundo ponto que eu quero tratar com você é por que nós pecamos. Por que a gente peca? Tá? Qual que é a razão? Por que a gente peca? Por que você peca?
Porque a gente não peca por acaso, a gente não peca por nada. Por que a gente peca? Primeiro eu quero dizer que nós temos uma natureza pecaminosa. Todos nós temos uma natureza pecaminosa, desde Adão. Então, a gente já nasce. Você não precisa, por exemplo, ensinar para o teu filho fazer coisa errada. Alguém aqui precisa ensinar para o filho fazer coisa errada? Você precisa lutar para que o teu filho faça alguma coisa certa. Mas ensinar a fazer coisa errada você não precisa. Por quê? Porque a nossa natureza já tem uma inclinação para o pecado. É que nem em casa, por exemplo. Plantar alface você tem que plantar, não tem? Alface não nasce do nada em casa. E você tem que cuidar, porque se você não cuidar, e com muita dificuldade, ela dá 2, 3 folhas lá. Mas mato, você não precisa plantar. Mato nasce à vontade. Certo? Então, a mesma coisa na vida da gente. Nós temos uma inclinação, uma natureza que é voltada naturalmente para o pecado. Então, a gente vive uma luta. Tá? Vamos lá. Por que nós pecamos? Primeiro, por falta de relacionamento com Deus. Gente, se tem uma coisa que leva a gente a pecar, é a falta de relacionamento com Deus. É por isso que eu falei para vocês. Se vocês querem ter uma vida melhor, vocês precisam ter uma vida com menos pecado. Alguém aqui vai conseguir ficar sem pecar? Não. Mas você pode pecar bem menos do que você está pecando. Você está exagerando, tem alguns que estão exagerando. Então, quanto menos pecado você tiver na tua vida, quanto mais santidade você trazer para a tua vida, melhor vai ser a tua vida. E como que você consegue isso? Relacionamento com Deus. Crie ambientes de relacionamento com Deus. Isso tem a ver com música, isso tem a ver com lugares, isso tem a ver com pessoas, isso tem a ver com atitudes. Crie ambientes para você ter um relacionamento com Deus. Senão vai ficar muito difícil você não pecar. A serpente pegou justamente uma hora que Eva estava distante de Deus. Quando você está andando com Deus, dificilmente você vai pecar. Então, crie ambientes de relacionamento com Deus. Crie oportunidades. Por isso que a nossa igreja, a gente tem o Paz e Prosperidade todo dia. A gente tem a oração à noite todo dia. A gente tem culto, 3 cultos por semana. Sabia que tem muito poucas igrejas que têm 3 cultos? Algumas igrejas nossas, a maioria das igrejas do nosso presbitério, eles têm um culto só e olhe lá ainda. Estão pensando se vão continuar ainda. Nós temos 3 cultos. Nós estamos todo dia de manhã às 7 horas com você. À noite estamos com você. Começando o dia, encerrando o dia. Certo? Então, estamos tentando trazer para você possibilidades, oportunidades para você ter relacionamento com Deus. Porque quanto mais relacionamento com Deus, menos pecado. Ok? Por que nós pecamos? Vai lá. Por falta de cuidado com quem nos relacionamos. Tá? Por quê? Porque tem algumas pessoas que atrapalham a vida da gente. E às vezes você fica com essa desculpa de que eu preciso levar essa pessoa para Deus. Precisa nada. Você está querendo sair da presença de Deus com essa pessoa. Sabe? Nós temos que tomar muito cuidado com que tipo de pessoas nós caminhamos, nos relacionamos. Eu tenho amigos extraordinários que perderam grandes coisas na vida deles por causa de relacionamentos equivocados. Começou a andar com gente errada. Começou a andar com pessoas que não deveria andar. Então, a gente começa a ficar parecido com quem a gente caminha. E uma das coisas que leva a gente a pecar é andar com gente errada. Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado, feliz é o homem, a mulher, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na palavra de Deus, e na palavra de Deus medita de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que faz será bem sucedido. Se você decorar esses 3 primeiros versículos do Salmo 1, você já caminhou metade da tua vida com Deus. Se você conseguir trazer para a tua vida esses 3 versículos do Salmo 1. Então a gente precisa pensar muito bem com o que a gente está andando. Vamos lá.
Por que pecamos? Porque não sabemos de fato quem somos. Porque o dia que você souber quem você é, o dia que você souber o que Deus tem para você, o dia que você entender como Deus quer usar a tua vida, você vai odiar, vai ter nojo do pecado. O dia que você souber, Angélica, de fato, o que Deus pensa de você, como que você é para Deus, como que Deus olha para você, a importância que você tem para Deus, a hora que você descobrir isso, qual é o projeto que Deus tem para a tua vida, qual é o chamado que Deus tem para você, a hora que você descobrir isso aí, gente, aí você para de pecar. Porque aí você vai começar a ter nojo do pecado. Eu quero viver o sonho de Deus, para que eu vou viver essa miséria do inferno? O filho pródigo, ele não sabia exatamente quem ele era. Por isso que ele saiu da casa do pai e viveu uma vida errada, até chegar onde chegou, para daí ver o valor que ele tinha na casa do seu pai. A gente peca porque a gente não sabe de fato quem a gente é. Vai lá. Por que pecamos? Porque somos enganados, tá? Porque somos enganados. Gente, é agora, deixa eu falar um negócio, presta atenção todo mundo aqui, tá? Presta atenção, que eu vou te falar. Eu aprendi com um professor que eu tive, eu aprendi com ele uma frase que é uma frase muito importante, você deve decorar e levar para a tua vida. Diz o seguinte: se algum dia alguém te convencer, é porque você merece. Se algum dia alguém te convencer, é porque você merece. Porque a gente não é enganado do nada. A gente é enganado por preguiça. A gente é enganado por bobeira que a gente dá. A gente é enganado por falta de propósito. Na maioria das vezes somos enganados porque queremos. Porque nos deixamos levar. E a gente tem que tomar cuidado com a nossa vida. Tomar cuidado com as nossas inclinações. Tomar cuidado com a influência que as pessoas exercem sobre a vida da gente. Para que a gente não seja enganado. Porque pecamos porque somos enganados. E somos enganados porque permitimos. Eva estava no lugar que não devia estar. Eva estava conversando com alguém que ela não deveria estar conversando. Eva estava alimentando pensamentos que não deveria alimentar na sua mente. E aí fica fácil ser enganado assim. Ok? Por que pecamos? Por falta de equilíbrio na nossa vida. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu falo sobre falta de equilíbrio, eu falo sobre duas coisas: faltas e excessos. Por exemplo, um acidente acontece quando uma pessoa está dirigindo um carro e ela está dirigindo o carro mais tempo do que ela deveria estar. Aí o acidente acontece. Porque às vezes a gente acha que a gente está no controle. A gente acha que a gente é super-homem. Mas todos nós temos limites. Por exemplo, você vai fazer uma viagem. A viagem é 1.700 quilômetros. Não, eu vou tocar direto. Vai tocando direto. Vai tocando direto, que você vai ver onde é que um dia você vai chegar. A gente precisa respeitar os nossos limites. A gente precisa respeitar a nossa vida. Então, nós pecamos, às vezes, por causa dos excessos. E às vezes por causa das faltas. E isso denota um desequilíbrio na nossa vida. Quando eu começo a deixar de vir à igreja, deixar de me alimentar de Deus, quando começa a faltar a palavra de Deus da minha casa, qual que é a tendência da minha casa? O mundo entra lá. Porque casa você não precisa sujar. Casa você precisa o quê? Limpar. Alguém aqui precisa sujar a casa? Não. O mundo suja a tua casa. O que você precisa fazer com a tua casa, Sidneia? Você precisa limpar. Você não pode falar: ô Luiz, vamos para casa hoje mais cedo, que nós temos que dar uma sujada lá na nossa casa. Chega lá, a casa já está suja. O que você precisa fazer? Você precisa limpar. Só que, quando você não limpa a sua casa, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, chega uma hora que a tua casa fica difícil de limpar. Olha aqui para mim. A tua casa fica difícil de limpar. Nós precisamos ter um equilíbrio na nossa vida. Tudo é equilíbrio. A gente precisa ter equilíbrio.
certo? Às vezes pecamos por causa das faltas, porque faltam-nos algumas coisas que a gente não está suprindo. Às vezes a família peca porque está faltando algumas coisas na família. E às vezes pecamos pelos excessos, por coisas que a gente exagera, porque a gente vai além, porque pecado é errar o alvo. Eu posso errar o alvo porque eu não fui até ele, ou porque eu passei dele. Então a gente tem que olhar muito na nossa vida e trazer equilíbrio para a nossa vida. Um relacionamento com excessos significa que está com algumas faltas. Quando existe excesso de alguma coisa na nossa vida, está faltando outra coisa. Por exemplo, alguém aqui está com excesso de trabalho? Olha, pastor, estou trabalhando demais. Estou trabalhando 18, 20 horas por dia. Ok, em alguns momentos da vida a gente precisa fazer isso mesmo. Porque precisamos retomar, precisamos ressignificar a nossa vida. Estamos começando um novo negócio, estamos começando um novo empreendimento. Beleza? Mas se isso se prolonga e já faz 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, opa, alguma coisa está errada. Por que você tem que pensar assim? Porque o excesso de trabalho, às vezes vai revelar a falta de família, a falta de casamento, a falta de relacionamento saudável, a falta de exercício físico, a falta de lazer. Até coisa boa, quando é excesso, se torna ruim. Entendeu? Da mesma forma, o cara que não trabalha. Quantas horas está trabalhando por dia? Ó, pastor, essa semana eu trabalhei meia hora. Alguma coisa está errada, né, Fabiano? Está muito errado, né? Você sabe que a gente precisa trazer equilíbrio para a nossa vida, para que a gente possa ter uma vida saudável e procurar ter uma vida santa diante de Deus. Ok? Então o desequilíbrio, ele provoca na nossa vida, pode pôr, Vini. Por que pecamos? Por busca de atalhos e prazeres imediatos. Esse é o outro motivo por que a gente peca. Por que você peca, hein, André? Por busca de atalhos, quando você quer cortar o caminho, né? Você não quer fazer o caminho que tem que ser feito. Por que a gente peca? Por atalhos ou por prazeres imediatos. A gente quer, porque é assim, a gente não peca porque é ruim pecar. Quando está no comecinho, parece que é bom, não parece? A gente se arrepende depois. Mas na hora que peca, ninguém pega. Ai, que negócio ruim, que pecado ruim, vou fazer esse pecado. Ninguém faz isso. A gente peca por quê? Porque ele nos traz um prazer imediato. Um prazer fácil. Ele nos apresenta uma vantagem momentânea. E ele não fala o preço. O diabo não fala o preço. Você chega para o diabo e fala, tá bom, se eu fizer isso aí, quanto que é? Quanto? Quanto? Assina aqui, pega esse negócio e leva. Depois é que vai chegar a conta. Depois é que vai chegar a conta. Pecar nunca vai ser um bom negócio para você. Presta atenção, gente, no que eu estou falando. Pecar nunca vai ser um bom negócio para nenhum de nós. Todos nós pecamos e pagamos caro por conta disso. O pecado, ele é sempre mais caro do que você achou que ia ser. Vai perguntar para alguém que perdeu a família. Vai perguntar para alguém que perdeu a saúde. Vai perguntar para alguém que está lutando contra um vício hoje. Tudo começou com uma bobagem. Tudo começou com a pessoa brincando. Eu nunca esqueço daquela a maneira ilustrativa de você falar sobre isso. Dar corda para o pecado. O cara chegou, ele procurou um sábio e ele disse, eu preciso de uma orientação. Aí o sábio falou, mas por que você quer uma orientação? Porque aconteceu um negócio estranho. Vem comigo. Aí levou o cara lá, tinha um poço, e estava um camarada lá dentro do poço, lá no fundo. E ele disse, eu preciso que você me oriente. Falou, o que é? Ó, tá vendo esse balde? Estou vendo esse balde.
Eu encho esse balde de terra. Eu mando o balde lá, o cara coloca a terra, eu trago o balde, jogo a terra aqui. Lego o balde lá e tal. Quando nós começamos o poço, esse balde ele tinha um peso. Só que agora, o poço está lá no fundo, eu não estou nem conseguindo quase puxar. Está muito pesado. Agora eu não consigo entender por que é o mesmo balde, é a mesma quantidade de terra. Por que ficou tão pesado que eu não estou mais conseguindo puxar? Aí o sábio explicou para ele. É a corda, é o peso da corda. Você não estava contando com o peso da corda. Às vezes você vai dando corda para o pecado, você vai dando corda para o pecado, você vai dando corda para o pecado e tem uma hora que você não vai conseguir mais puxar. Certo? Eu já falei para vocês aqui sobre pecado e iniquidade. O que é pecado, o que é iniquidade? Pecado é tudo aquilo que você faz de errado que entristece teu coração. Iniquidade é quando você faz essa coisa que entristecia teu coração e já não entristece mais. É quando o pecado ele se torna automático, um hábito e não dói mais. Aí é muito complicado e difícil de lidar. Vai ficar muito mais difícil de você se livrar dele. Então, vamos lutar contra o pecado porque ele não vale a pena. Pode pôr. Por que não vale a pena pecar? Vamos lá. Então nós já falamos sobre o que é o pecado. Falamos sobre por que nós pecamos. Estou sendo bem didático com vocês. E agora eu quero falar para você sobre por que não vale a pena. Volta lá. Por que não vale a pena você pecar? Por que não vale a pena pecar? Certo? Vamos lá. Primeiro, porque o resultado do pecado é morte. O resultado do pecado é morte. O resultado do pecado sempre é morte. Num casamento, por exemplo, toda vez que, de alguma maneira, eu ajo com pecado no meu casamento, ou a minha esposa também, nós estamos matando alguma coisa no nosso relacionamento. Pecado sempre gera morte. Pecado sempre vai gerar morte. Entendeu? Eu espero nessa noite convencer você que pecado é coisa ruim e não é coisa boa. Ok? Pecado gera morte. O resultado do pecado é a morte. Olha o que diz a palavra do Senhor. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, o ladrão, pecado é ladrão. Porque o pecado ele rouba de você o que Deus tem para você. O ladrão, o pecado, ele vem somente, não para outra coisa, ele somente vem para roubar, matar e destruir. O que o pecado está fazendo na minha vida, na tua vida, na vida da tua família, na vida da minha família faz muito tempo? Roubando, matando e destruindo. Vale a pena pecar? Você conheceu alguém que disse para você que valeu a pena ter pecado? Valeu a pena ter vivido uma vida de pecado? Eu nunca conheci ninguém que, em sã consciência, chegou e falou para mim, não, valeu a pena mesmo, vivi, curti, aproveitei, fiz o que fiz. Eu nunca vi ninguém falar isso. Mas eu já vi gente falando, valeu a pena ter caminhado com Deus, valeu a pena ter me aproximado de Deus, valeu a pena ter entregue a minha vida e a vida da minha família para Deus. Isso eu já vi pessoas falarem. E já vi esse resultado na vida das pessoas. Jesus vem para que você tenha vida e vida em abundância. Jesus é a resposta de Deus para você vencer o pecado. Ok? Outro texto. Olha só. Por que a gente não deve pecar? Porque o salário do pecado é o quê? A morte. A Bíblia é muito clara. Deus falou lá em Gênesis 2,17. O dia que vocês cometerem o pecado, vocês irão morrer. Deus avisou. Assim como Deus me avisa e te avisa. E às vezes não adianta. E a gente continua transformando Édens em infernos. Porque continuamos dando voz à serpente e não dando voz a Deus. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Eu estou falando aqui, de repente você tem algumas coisas de pecado na tua casa, na tua família. Às vezes é um filho, às vezes é uma filha, às vezes é um pai, uma mãe, um marido, a esposa. E você deve lutar contra o pecado na tua casa. E lutar com todas as tuas forças contra o pecado. Como diz em Efésios capítulo 6. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. É contra principados e potestades. É contra os agentes do mal. Na nossa vida, na nossa família e na nossa casa. Ok? Pode passar. E segundo, primeiro, por que eu não devo pecar? Primeiro, porque o pecado mata. Segundo, porque o pecado impede a bênção de Deus. Pecado impede a bênção de Deus. Salmo 1 já fala sobre isso, né? Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, que teme ao Senhor. E porque teme ao Senhor e procura viver longe do pecado, vai ser abençoado. O pecado, ele não rouba apenas a vida de você. Ele não rouba apenas a tua vida. Ele rouba as bênçãos que Deus tem para você e para a tua família, para o teu casamento, para a tua casa. Ele rouba as bênçãos de Deus sobre a tua vida. As bênçãos que Deus tem para você. Olha o que diz a palavra do Senhor. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, lembra que eu falei sobre iniquidade? Iniquidade, quando já não é mais nem pecado, já virou iniquidade. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Por que eu estou falando e Deus não está ouvindo? Por que a gente está orando e Deus já não está mais nos ouvindo? Por que a gente está buscando a Deus e Deus não está mais olhando para nós? Você quer mudança na tua vida? Presta atenção, gente. Você quer mudança na tua vida? Você quer de fato viver uma vida plena e abundante? Faça o que é certo. Deixa de ser birrento. Deixa de ser magoado. Deixa de ser machucado. Deixa de ser dodói. Deixa de ser, mimado. Deixa de ser criança. Criança não, infantil. Deixa de ser infantil. Amadurece, cresce, olha para a vida, olha para o futuro, olha para os sonhos que Deus tem para você, olha para o projeto que Deus tem para a tua vida. Será que você não cansa de levar pancada na cabeça? Porque o diabo, ele transforma pessoas em prego para ficar martelando na cabeça da pessoa. E o diabo, ele pega uma madeira bem dura para dar aquelas marteladas e entortar a cabeça mesmo. E o que o diabo quer fazer é martelar a cabeça mesmo, martelar a cabeça, martelar a cabeça. E a gente fica insistindo nisso, dando bobeira, abrindo portas, quando na verdade nós deveríamos estar em busca de uma vida de santidade. Faça um teste de 1 mês, faça o teste de 1 ano, e diga, nesse ano eu vou viver uma vida, eu vou me afastar o máximo que eu puder de pecado. Tudo que for pecado, tudo que for gente pecaminosa, tudo que não for de Deus, eu não quero perto da minha vida. Eu quero longe da minha vida. Faz esse propósito, você vai ver. Eu vou ver uma vida de fidelidade, crendo e confiando no meu Deus. Faça isso, 1 ano. E você vai ver as mudanças que você vai promover na sua vida. Agora, enquanto a gente está dando oportunidade através de músicas safadas e sem vergonhas, enquanto a gente está dando oportunidade através de videozinhos, através de amizadezinhas, através de diazinhos, através de coisinhas, enquanto a gente vai dando oportunidade, o inimigo vai entrando e vai fazendo a festa. Vai entrando e vai fazendo a festa. Certo? Pode pôr. Como lidar com o pecado? Esse é o último ponto que eu quero trabalhar com vocês. Então nós falamos sobre o que é o pecado. Nós falamos sobre por que pecamos. Por que a gente peca. Primeiro, o que é o pecado? Pecado é coisa ruim. Segundo, por que pecamos? Porque parece que é bom. Porque parece que é bom. Terceiro, por que não devemos pecar? Porque pelo menos o diabo faz 2 coisas com você. Ele vai roubar a tua vida. Ele vai matar você. Ele vai matar as coisas na tua vida. E ele vai
tirar as bênçãos de Deus. Há uma semana atrás eu estava aqui no culto, terminou o culto, entrou uma moça que estava sentada ali, drogada, com um rapaz, completamente dopada, e ela entrou aqui. O pastor, e a gente falar, esquisito. Aí ela, o senhor tira diabo, o senhor tira demônio, o senhor tira não sei o que lá. Eu falei para ela, como que é seu nome? Ela não falava, né? Aí eu falei, ela, não, porque o senhor tira, porque o diabo, porque o senhor tira. Eu falei, moça, seu problema não é o diabo, não. Seu problema é o pecado. Você não precisa tirar o diabo da sua vida. Você precisa tirar o pecado. Porque tem gente que quer tirar o diabo, mas não quer tirar o pecado. Você precisa tirar o pecado, porque o dia que você tirar o pecado, o diabo sai. Porque o pecado, o diabo ele fica no pecado. O diabo ele fica no pecado. Então, você precisa tirar o pecado da sua vida. O dia que você tirar o pecado da tua casa, o diabo sai. Porque o diabo vai ficar o quê? Ele não fica em coisa limpa. Ele não fica no que é puro. Ele não fica na luz. Ele age no escuro, ele age nas trevas. Ele age no mal. Ele age na nojeira. Ele age na imundícia. Ele age na porcaria. Ele age naquilo que é nojento. Ele age naquilo que é desumano. E quando você tira essas coisas, ele não consegue, porque ele não consegue estar na limpeza. Se você apagar todas as luzes aqui, as trevas andam soltas. Mas se você acender as luzes, não há treva que fique aqui dentro. Ela sai. Então, em vez de você ficar tentando tirar o diabo da sua vida, tire o pecado. Porque na hora que você tirar o pecado, o diabo sai. O diabo sai. Na hora que você parar com algumas coisinhas que você faz, os maus amigos, eles saem tudo. Na hora que a gente parar de fazer algumas coisas, de falar de alguma coisa, de rir de algumas bobagens, de se envolver com algumas coisas, a gente não precisa dizer para a pessoa, eu não quero mais andar com você. A pessoa vai falar, eu não quero, a Cirlei ficou muito chata. É isso aí, já viu? É desse jeito, é isso aí. O André, ele está muito chato, o André. O Felipe está insuportável. Eu gostava de ir na casa deles, agora eu não gosto mais, não quero mais ir na casa deles. Só porque a casa deles ficou uma casa santa. E quem não é santo não quer estar lá. Quem não é de Deus não quer estar lá. Então você não precisa nem desagradar no sentido de chegar e falar. É natural. É natural. É natural. As aves, alguém disse isso, né? Que as aves, elas andam com a mesma plumagem, né? Elas procuram aquelas que têm a mesma plumagem. Você nunca vai ver uma águia com um urubu, amigo de urubu. Porque o urubu fica dando volta em torno da carniça. A águia, ela está correndo atrás daquilo que é vivo. Deus não chamou você para ser urubu. Deus chamou você para ser águia. Pastor, mas tem tanto urubu perto de mim. Então, meu irmão, dá uma repensada aí nas tuas atitudes. Porque se você só tem urubu perto de você... pastor, só dá gente fofoqueira do meu lado. Eu não sei, pastor, parece que eu tenho um negócio. Só tem gente fofoqueira perto de mim. Alguma coisa está errada aí. Para de falar fofoca, que daí os fofoqueiros vão sair de perto de você. Porque eles só falam para você porque sabem que você vai falar para o outro. Porque eles têm que encontrar sempre um caminho de sobrevivência. Eles vão tentar sobreviver, eles vão procurar aqueles que vão... Entendeu? Então é simples assim. Como que a gente lida com o pecado? Vamos lá, primeiro. Reconheça os seus maus caminhos, tá? Reconheça os seus maus caminhos. Aqui uma das coisas mais extraordinárias que eu vejo é na vida de Neemias. Se você abrir Neemias capítulo 1, você vai ver. Aqui uma lição para você que está em casa, para você que está aqui. Presta atenção. Neemias, ele não cometeu o pecado. Porque ele nasceu na época do exílio. O povo de Deus estava exilado na Babilônia, estava escravo na Babilônia porque pecou. O povo de Deus ficou 70 anos na Babilônia porque pecou. Depois de 70 anos, Deus tirou eles de lá e levou eles de novo para Israel.
Só que Israel estava completamente destruído, Jerusalém estava acabada. Neemias nasceu na época do exílio. Ele não tinha cometido pecado, mas ele era de natureza pecaminosa, porque ele nasceu no meio de um povo pecador. Assim como filhos nascem no meio de famílias desestruturadas, enfim, tudo isso acontece. Mas ele nasceu ali. Só que, na hora que ele percebe o caos que está Jerusalém, eu não queria usar essa palavra que a Jaque não gosta, mas a desgraça que estava Jerusalém, na hora que ele percebeu tudo isso, Neemias ele chora, e quando ele chora, ele não fica com mimimi para Deus. Ele chega para Deus e ele diz: Deus, nós pecamos. Nós fizemos o que não deveríamos ter feito. Nós falhamos. De modo que o Senhor é justo na maneira que o Senhor tem tratado conosco. E eu peço que o Senhor se arrependa, Deus, dessa situação e que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos perdoe. Porque a tua palavra diz que da mesma forma que o Senhor é justo em agir e permitir as consequências do nosso pecado, o Senhor é misericordioso e o Senhor restaura a nossa vida quando nós buscamos a tua presença. Olha a oração de Neemias. Em vez dele ficar falando assim, não fui eu, quem foi que acerte, quem foi que conserte? Ele diz, não, vamos consertar. Vamos consertar, tem um pecado que está estabelecido, vamos consertar a nossa vida. E ele diz, Deus, pecamos. Ele reconheceu que havia pecado no meio da sua família, no meio do seu povo. E que era necessário um conserto com Deus. Reconheça os seus maus caminhos. Olha o texto bíblico. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Olha o que Davi diz aqui. Eu reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Eu reconheço que eu errei. Eu reconheço que eu falhei. Sabe quando que a vida da gente começa a mudar? O dia que a gente reconhece. O filho pródigo, caindo em si. O dia que ele caiu em si, o dia que ele viu a bobagem que ele estava fazendo na vida dele, a vida dele começou a mudar. A nossa vida só começa a mudar quando nós reconhecemos. Quando nós olhamos para a nossa vida, para o resultado triste da nossa vida, e nós dizemos, é por causa de pecado. Tem pecado na minha vida. Tem pecado na minha família. Tem pecado na minha casa. E agora a gente vai lidar com isso. Salmo 32, 5, o mesmo Davi diz, então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu reconheci diante do Senhor o meu pecado, e eu não encobri as minhas culpas. Quer ter uma mudança de vida? Quer que as coisas mudem na tua vida, na tua família, na tua casa, na tua vida financeira, no teu futuro, no teu casamento, na vida dos teus filhos, na vida dos teus pais, na vida dos teus irmãos? Quer que a tua casa seja lugar de santidade, seja lugar de prosperidade, seja lugar de cura e de bênção de Deus? Quer ver Deus fazendo uma grande obra na tua vida nos próximos anos? E eu digo próximos anos, gente, porque tem coisa que não vai ser resolvida essa semana. Tem coisa que não vai ser resolvida esse mês. Tem coisa que não vai ser resolvida esse ano. Tem coisa que vai demorar tempo. Mas Deus te ajuda a recuperar. Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E é isso que Ele quer promover na minha vida e na tua vida. Mas com pecado não dá. Então, primeiro, reconheça os seus maus caminhos. Segundo, se arrependa dos seus pecados. Porque reconhecer é diferente de se arrepender. Primeiro, eu reconheço. Primeiro, eu reconheço. Tem pecado aqui. Temos pecado contra Deus. Primeiro, eu reconheço. Segundo, eu me arrependo. Eu não deveria ter feito. Nós não deveríamos ter feito. Nós não deveríamos ter feito isso. Foi errado. Eu fiz errado. Eu estou falando um jeito aqui, gente, para você mudar a tua vida, para eu mudar a minha vida. Eu reconheço, tem pecado aqui. E eu não deveria ter feito isso. Eu não deveria ter pecado. Porque tem gente que peca e diz, está tudo bem. Se está tudo bem, meu irmão, está tudo bem. Está tudo bem. É a escolha que você fez, está tudo bem.
Mas se tem pecado e eu quero mudar a minha vida, olha, eu reconheço que tem pecado aqui. E eu reconheço que a gente não deveria ter feito ele. A gente não deveria ter trazido essa cria do inferno para dentro da nossa casa. A gente não deveria ter trazido para a nossa vida esse buraco do inferno para jogar as impurezas para cá. Esse esgoto do inferno para ficar jogando porcaria dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Olha o que diz a palavra do Senhor a respeito disso. Mateus 3, 1 e 2. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Como que nós alcançamos o reino de Deus? Pelo arrependimento. Arrependimento. Tem gente que acha que entra no reino de Deus por causa de batismo. Ah, se eu batizar meu filho, ele vai entrar no reino de Deus. Teu filho só entra no reino de Deus se ele tiver arrependimento. A porta se abre quando há arrependimento. Arrependimento. E eu preciso levar meus filhos a se arrependerem. Porque eu sei que os meus filhos também nasceram com natureza pecaminosa. E cabe a cada um de nós aqui a nossa função como pai e como mãe. É lógico que depende também dos nossos filhos. Cada um vai decidir por si. Porque cada um é uma pessoa com autonomia. Mas eu preciso gerar, proporcionar, trazer oportunidades para que os meus filhos se arrependam. Para que eles percebam os erros e se arrependam dos erros que cometeram. Como pai, como mãe, nós temos essa responsabilidade dentro da nossa casa. Você como filho, filha, tem essa responsabilidade sobre a vida dos teus pais. De levá-los ao arrependimento. Por quê? Porque para você entrar no reino de Deus, você precisa... A chave para entrar no reino de Deus é arrependimento. Eu estou arrependido. Então, opa, espera aí. Agora há uma possibilidade de mudança. Porque você percebeu que alguma coisa está errada. Você percebeu que há pecado. Reconheceu que há pecado. E você agora se arrependeu. Diz, olha, nós não deveríamos ter feito. Outro texto, primeiro é João Batista falando. O segundo é Jesus falando, né? Olha só. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: Jesus, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A mesma coisa que João Batista. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E um terceiro texto que eu quero deixar aqui para vocês é esse daqui, Atos 3,19, pregação de Pedro. Arrependam-se, pois, e voltem para Deus, voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam o quê? Gente, essa palavra é muito forte. Gente, olha todo mundo aqui. Isso aqui é um segredo para a nossa vida. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Tá? Então o que eu preciso? Me arrepender? Voltar para Deus. Para quê? Para que os seus pecados sejam o quê? Cancelados. Gente, essa palavra é muito forte. Para que os seus pecados sejam cancelados. Deus cancela os pecados que nós cometemos, que foram cometidos na nossa família, na nossa casa. Deus cancela. Eles perdem o poder sobre a nossa vida quando nós nos arrependemos. Por isso que quando o filho pródigo chega em casa, o pai o recebe, de braços abertos, dá um banho nele, coloca a sandália nos seus pés, coloca o anel no seu dedo e diz: esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Olha que coisa fantástica. Você já parou para imaginar que Deus cancela os teus pecados? Ah, pastor, mas eu pequei, eu fiz uma coisa tão errada. Deus cancela. Porque não existe nenhum pecado, gente, presta atenção. Não existe nenhum pecado que esse ato de Jesus aqui não justifique. Ah, pastor, mas tem um pecado lá, blasfêmia contra o Espírito Santo, que Deus diz que não perdoa. Um dia eu posso explicar para vocês o que é isso. As pessoas não sabem o que é isso. Um dia eu posso explicar, mas não tem nada a ver com os pecados, é outra coisa. Mas eu explico para vocês um dia. Olha só, não tem nenhum pecado que alguém cometeu que o sangue de Jesus derramado não apague, não cancele. Diz a Bíblia lá em Colossenses, acho que diz que Deus cravou na cruz do Calvário o escrito de dívida que era contra
nós, que era contra o Maico, que era contra a Meire, que era contra a Isilda. Quando a cruz foi levantada, Jesus, ele cravou ali o cheque, o pagamento. O diabo não tem mais direito sobre a nossa vida, porque a nossa dívida foi paga e o nosso pecado foi perdoado. O pecado da nossa família foi perdoado. Quem aqui está orando e declarando isso na sua casa? Porque às vezes teu filho, tua filha, teu marido, tua esposa, teu pai, tua mãe, teu irmão, tua irmã tem pecado e aquilo está ali dentro da casa. E quem aqui tem coragem de chegar na sua casa e dizer: não há pecado que sobreviva nessa casa, porque o sangue de Jesus está aqui, porque o sangue do Cordeiro está derramado sobre a minha casa. Não há pecado que sobreviva nessa casa. Todo mal vai ter que sair dessa casa, porque Deus, Ele enviou Jesus Cristo, morreu na cruz, e o sangue do Cordeiro está sobre esse lar. E eu tomo posse sobre a vida de cada um dos meus filhos. Eu tomo posse sobre a minha casa. Eu tomo posse sobre a vida do meu marido, da minha esposa. Eu tomo posse. Nós estamos curados em nome de Jesus. Fomos perdoados. Glória ao nosso Deus que nos perdoou. Então o que eu preciso para me libertar do pecado? Primeiro, reconhecer. Tem pecado aqui. Segundo, me arrepender. Eu não deveria ter feito. Nós não deveríamos ter feito. O meu filho, a minha filha não deveria ter feito. Nós não deveríamos ter feito isso. Terceiro, confessar a Deus os nossos erros. Confessar a Deus os nossos erros. Confessar é extremamente importante. A Bíblia diz que nós devemos confessar a Deus os nossos erros. Chegar para Deus e dizer: Deus, falhamos, erramos, fizemos isto, isto e isto que não te agradou. Quando a gente confessa, a gente demonstra arrependimento. Sabia? Quando um filho te procura e confessa, é porque ele está de fato arrependido. Porque, gente, presta atenção, olha aqui para mim. Qual que é a nossa atitude sempre? A mentira. Eu falei com vocês no Paz e Prosperidade pela manhã. Quem não está assistindo está perdendo, porque está sendo muito bom. Está sendo muito bom. Eu falei para vocês no Paz e Prosperidade esses dias, estava falando sobre famílias, falando sobre Adão e Eva. E eu falei que a atitude deles, quando o caos entrou, quando o pecado se instalou na casa deles, a atitude deles foi 3 atitudes erradas. Deixaram que o medo tomasse conta. Fugiram. Se esconderam. E começaram a arrumar desculpas. E esse é o problema do pecado. Quando eu vou conversar com alguém, por exemplo, meu filho fez uma coisa que não devia. Se eu for conversar com meu filho, e ele deixa que o medo tome conta dele. Se eu vou conversar com meu filho, ele procura esconder ou se esconder. Se eu vou conversar com meu filho, e ele procura ficar arrumando desculpas, ficar se desculpando de alguma maneira do que aconteceu, fica muito complicado haver o conserto. E a mentira é uma fuga que aparece nesse momento. Porque se você quer mudar a tua vida, não minta. A mentira, ela é um engano do inferno. A mentira, ela alivia a tua desgraça que é mantida. A mentira alivia a tua desgraça que é mantida. Você vai viver naquela situação miserável, enquanto a mentira está ali te sustentando. A verdade te dá a oportunidade de você mudar a tua vida. Por isso, a verdade, ela tem que estar presente na nossa vida quando a gente decide mudar de história. É assim. Se eu cometi um pecado, eu devo reconhecer o pecado, eu devo me arrepender do pecado, eu devo confessar. Eu devo dobrar o meu joelho e dizer: Deus, eu não devia ter feito, mas sabe o que eu fiz? Sabe, dê nome para o teu pecado. Olha, eu falei mal do Tiago,
Deus, eu falei mal do Tiago. Eu falei mal do Tiago. E aí eu chego para o Tiago e falo, Tiago, quero te pedir perdão, cara, falei mal de você. Sabe quando que eu vou falar mal de outra pessoa? Nunca mais, quando eu vejo o preço que eu tenho que pagar para isso, para consertar. Mas quando a gente banaliza as coisas, a gente pensa que está enganando todo mundo, a gente está se enganando. A gente pensa que está iludindo todo mundo, a gente está se iludindo. Confesse. A Igreja Católica tem como dogma a confissão, que significa que os irmãos católicos eles têm o hábito de confessar com o padre. Tá? É um dogma da Igreja. Tá? Nós, protestantes, evangélicos, a gente não tem isso como um dogma da Igreja. Ah, eu preciso confessar com o pastor ou conversar com alguém da igreja. Enfim, nós, e os católicos também fazem, pedem perdão a Deus, Deus nos perdoa. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte. Existem alguns pecados que a gente comete, que é muito bom você confessar para Deus, e Deus te perdoa. Mas é muito bom que você converse com alguém, e que você confesse a alguém. Para que a pessoa te ajude, inclusive, a não fazer mais. Eu lembro de um irmão da igreja que me procurou há muitos anos atrás, e ele estava com um problema muito sério. Ele estava cometendo um pecado terrível para a família. Ninguém sabia. E ele disse para mim, pastor, faz uns 6 meses que eu estou vindo à igreja. E eu não consigo me libertar disso. Se tornou um vício, mas eu não posso mais continuar fazendo. E eu preciso confessar, e eu vim conversar com o senhor, para o senhor me ajudar. Então, é muito importante que você entenda os teus limites. E se de repente você chegar em alguma situação que você diz, eu não estou conseguindo vencer isso sozinho, eu vou procurar alguém para me ajudar. Eu vou confessar. Eu chego aqui para o Giovanni e falo, Giovanni, é o seguinte, posso conversar com você? Pode, Maurício, o que foi? Não, mas eu queria conversar com você sozinho. É uma coisa minha que eu quero falar. Aí eu vou lá, sento com ele num lugar, a gente vai para um lugar e eu falo, Giovanni, eu sou o pastor da igreja, eu amo a igreja, eu amo Jesus, eu tenho procurado ser fiel para Deus na minha vida, mas eu fiz uma coisa que eu não deveria ter feito. E eu procuro você porque eu preciso confessar. Eu já pedi perdão para Deus, eu creio que Deus me perdoa, mas eu quero confessar para você. Porque eu sei que você pode me ajudar e eu não quero mais voltar a fazer isso. Olha que legal, gente. E aí ele ora comigo, ele diz, Maurício, eu vou te policiar. E aí quando ele percebe em alguma situação que eu estou perto daquela situação, ele já me liga, Maurício, onde é que você está? Estou aqui. O que você está fazendo? Não, está tranquilo. Estou de olho em você. Estou de olho no senhor. Estou de olho no senhor. Entendeu? Porque a gente se ajuda. Nós somos irmãos em Cristo, gente. E não tem problema. E não pensa que o pastor Maurício, eu sou o Maurício. Na verdade, eu tenho uma função de pastor, mas eu sou o Maurício. Então não olhe para mim como se eu fosse feito de outra coisa, não. Mesma coisa que passa na tua cabeça, passa na minha também. Entendeu? Então a gente tem que se ajudar, tem que se amar, tem que caminhar junto. Você tem dificuldades, eu também tenho. Você tem inclinações, eu também tenho. Você tem lutas, eu também tenho. Você comete pecados, eu também cometo. E a gente precisa se ajudar. E a gente precisa confessar. A Bíblia chega a aconselhar, né? Confessai uns aos outros, né? Os vossos pecados, para que vocês possam se ajudar e se fortalecer. Ok? Então, dito isso, é importante. Tá? Nós entendemos que se você pedir perdão a Deus, seja qual for o pecado, Deus ele te perdoa. Nós entendemos que você pode pedir perdão para Deus. Mas nós entendemos também a importância de você conversar com alguém sempre que você perceber que o pecado é algo que está se tornando iniquidade na sua vida. Ok? Vamos lá. Estou terminando já, gente. Contra ti, somente contra ti pequei, fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador, desde que nasci, desde que me concebeu a minha mãe. Davi aqui está extravasando e abrindo o coração para Deus, e reconhecendo que ele pecou diante do Senhor. Olha Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não... Olha aqui, gente. Leia aqui comigo. Quem esconde os seus pecados não
Cadê? Você não colocou agora que era o auge da ministração? Agora que o pessoal ia aplaudir em pé? Vai ter que confessar esse menino. Vamos lá, gente. Ó, aqui, ó. Deixa eu ler para vocês. Quando ele colocar aqui, a gente... Ó, olha só. Confesse os seus erros ao Senhor. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Olha só, gente, olha que texto maravilhoso. Quem esconde os seus pecados não prospera. Quem esconde os seus pecados, presta atenção, gente, olha para mim. Quem esconde os seus pecados não prospera. Não prospera. Você quer prosperar? Pare de esconder pecado. Confesse para Deus. E se for necessário, confesse para alguém. Mas não confessa para gente que fofoqueiro não, viu, gente? Não confessa para qualquer um não. Porque tem gente que diz, tem um irmão da igreja, ele se veste tão bem, vou confessar para ele. Às vezes não. Às vezes não. Quando você for confessar um pecado, procura alguém. Eu lembro, gente, tinha um grupo, Casados para Sempre, tá? Mas não era o nosso aqui, não foi os nossos, tá? Não aconteceu aqui dentro da igreja. Foi uma situação muito grave que aconteceu, do Casados para Sempre. Eu sei, quando a gente estava trazendo Casados, o pessoal contou para nós para que a gente tomasse cuidado. Olha o que aconteceu com o Casados para Sempre. Numa reunião, estava todo mundo lá falando sobre pecado, falando sobre as dificuldades do casamento, do relacionamento e tal. E no meio da reunião, tinha um casal ali, e o homem foi muito tocado na hora. Não sei se ele não foi bem orientado, ou se na hora ele se precipitou. Mas na hora ele se levantou, ele diz, eu preciso confessar. Aí a esposa dele já olhou, e ele falou algumas coisas lá que ele tinha feito. E aquilo, gente, trouxe um problema tão grande. Por quê? Porque a ideia dele até estava certa, mas não era o momento, não era o local, não era para aquelas pessoas. Ele deveria talvez ter chamado o líder, o casal de líder, ter conversado, ter preparado, para que as coisas pudessem ser trabalhadas. Então a gente precisa ter sabedoria, certo? A gente precisa ter sabedoria nesse ponto, tá? Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia, tá? Tremendo esse texto é para você decorar, viu, gente? Esse texto aqui é para você decorar, tá? E Salmo 38:18. Confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Isso aqui é arrependimento. Eu estou angustiado porque eu pequei. Eu não estou feliz. Eu estou triste. Eu não devia ter feito. Isso está me machucando. Eu não deveria ter feito. Tá? Então é arrependimento. E, para terminar, último ponto. Esse ponto é o mais importante, tá? Então o que eu preciso? O que eu preciso para vencer o pecado? Primeiro, reconhecer. Reconheça. Tem um pecado aqui. Tem um pecado na minha família. Tem um pecado no meu casamento. Tem um pecado na minha vida. Segundo, se arrepender. Segundo já estou me perdendo aqui. Primeiro perceber que existe um pecado. Segundo se arrepender. Eu me arrependo. Eu não deveria ter feito. Terceiro, confesse. Chega para tua esposa, para o teu marido, ou chega para o teu filho, para a tua filha, chega para o teu pai, para a tua mãe, conversa. De repente não é algo que você precisa falar assim agora. Vai procurar primeiro um conselho, vai procurar o pastor, vai procurar o líder de casais, vai procurar alguém que possa te ajudar, te preparar a tua família para que as coisas possam ser resolvidas. Ok? A gente precisa ter sabedoria, tá? Mas eu preciso confessar. Primeiro confessar para Deus. E se não for suficiente confessar para Deus, eu preciso consertar aqui também. Ok? E, por último, eu preciso ter uma outra atitude. Porque eu acho que, gente, aqui, para terminar, acho que de tudo que a gente falou, o que vale para Deus é chegar aqui. Chegar aqui. Eu reconhecer que tem pecado, eu me arrepender do meu pecado, eu confessar o meu pecado, tudo isso é muito bom. Mas precisa ser acompanhado disso aqui. Tenha agora uma outra atitude. O que vale, gente, é a partir de agora. É a atitude que você vai ter agora diante de tudo isso.
Já sei que o pecado é ruim, já sei que o pecado ele destrói, ele mata e ele rouba as bênçãos que Deus tem para mim. Já percebi o pecado, já me arrependi, já confessei, já me coloquei diante de Deus, Deus já me perdoou. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso ter uma outra atitude. Por quê? As mesmas atitudes vão trazer para você o mesmo resultado. Daqui uns dias você vai estar vivendo do mesmo jeito que você está. Se você quer viver uma vida diferente, se arrependa e mude a sua vida e o seu caminho. Tá? Olha o texto bíblico aqui. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, ou seja, uma pessoa flexível, uma pessoa que é trabalhável por Deus, que Deus pode moldar. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O que Davi está falando aqui é: Deus, eu quero ter uma outra atitude. Eu preciso ter uma outra atitude. Outro verso bíblico. Pode pôr. Sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Esse é o que eu li, né? Muito bom. Agora João 8,11. Respondeu ela. Esse texto aqui, gente, é lá daquela mulher que ia ser apedrejada, lembra? E aí Jesus falou: quem não tiver pecado atire a primeira pedra. Todo mundo foi jogando a pedra e saiu fora. E aí Jesus ficou só com a mulher. E aí quando Jesus ficou só com ela, Jesus pergunta para ela se alguém estava ali para condenar ela. Ela diz: não, Senhor, não tem ninguém. E aí Jesus disse para ela, respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem tampouco eu te condeno. Então, aqui está o perdão de Deus. Deus te perdoou, Deus cancelou o teu pecado. Mas isso aqui, gente, é extremamente importante. Vai e não peques mais. E tem uma tradução que diz assim: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Eu gosto dessa tradução, porque isso é a verdade. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Eu creio, gente, que aqui está o caminho. Aqui está o caminho. Reconhecer, se arrepender, confessar. Sabe, confesse para Deus. Ah, pastor, eu não tenho coragem de falar com ninguém. Não tem problema, fale com Deus. Confesse para Deus. E mude a tua vida a partir de hoje. Deus te perdoa. Mude a tua vida a partir de hoje. É isso que vale a pena, gente. Mudar a nossa vida a partir de hoje. Tomar um novo caminho para nós. Amém? Espero ter falado bastante, algumas coisas importantes sobre o pecado. E espero nessa noite ter convencido você que está aqui, você que está em casa, para que a gente pegue nojo do pecado. Porque o pecado só vai trazer prejuízo para você. Só vai trazer prejuízo para você. O pessoal do louvor pode vir aqui para frente. Eu vou pedir para você ficar em pé. Eu vou pedir para quem não precisar se movimentar, não se movimente, né, no sentido de sair, alguma coisa assim. Mas para que você fique conosco agora, nesse momento de oração, você que está em casa também, porque esse para nós é um momento muito importante, tá? É o momento em que nós vamos, diante da palavra que ouvimos, vamos conversar com Deus. E hoje, uma palavra extremamente importante para mim e para você, tá? Uma palavra que a igreja precisa ouvir, a igreja de Cristo. Gente, presta atenção numa coisa que eu vou te dizer. Está em pé, olha aqui para mim. Às vezes a gente está querendo tirar o diabo lá de casa. Mas enquanto a gente não tirar a sujeira, o diabo vai ficar. Enquanto a gente não tirar a imundícia, a impureza, o diabo vai ficar. A gente precisa tirar a casinha dele de dentro da nossa casa. Tira o ninho do inferno de dentro da tua casa, que ele vai parar de ir ali. Porque ele não vai ter lugar ali na tua casa. Tira o pecado. Tira o pecado da tua vida. Tem gente que está querendo tirar o diabo para o pecado sair. Não, tira o pecado que o diabo sai. E aí você vai viver uma vida de santidade, a tua família vai viver uma vida de santidade, e você vai começar a viver os presentes e os planos que Deus tem para vocês. Sabe, eu quero abrir um espaço para a gente nessa noite, para a gente pedir perdão para Deus. Para a gente pedir perdão para Deus. E a gente vai fazer algo diferente aqui nessa noite.
tá? Enquanto a gente estiver cantando, eu quero que você pense na tua vida, nas coisas que você está fazendo que você não deveria fazer. O que eu estou fazendo que eu não deveria fazer? E peça perdão a Deus. Dê nome para o teu pecado. Ah, Deus, eu falei mal da Sidneia. Dê nome para o teu pecado. Qual que é o pecado? Não é só assim, temos pecado contra ti. Não, o que eu tenho feito que tem desagradado a Deus? Eu tenho desrespeitado meus pais. Eu não tenho cuidado da minha vida. Eu tenho sido muito preguiçoso. Eu ando com raiva, com ódio, com rancor, com mágoa. Eu não estou perdoando. Eu estou falando mal das pessoas. Eu estou criticando só. Eu fiz alguma coisa, eu tenho um vício que eu preciso me libertar disso. Qual que é o pecado? Essa é a noite para você abrir teu coração, você reconhecer que existe um pecado na tua vida, na tua família, no teu casamento. Você se arrepender desse pecado, dizer, não, isso aqui nós não queríamos ter feito isso, nós não podemos fazer isso, nós não queremos isso. Eu me arrependo de ter feito isso. Você confessar e abrir para Deus e dizer, Deus, hoje eu estou confessando esse pecado. E aí você tomar a decisão de, a partir de hoje, mudar a tua vida e não cometer mais. Acho esse um bom caminho, um excelente caminho que você pode tomar nessa noite, em nome de Jesus.